A rotina de Melissa sempre começava às 6 horas da manhã, horário da estação, com o suave zumbido do sistema de reciclagem de ar. Ela ajustava os sensores de pressão no corredor oeste, verificava os níveis de radiação nos compartimentos de carga e registrava tudo em uma prancheta holográfica que piscava em tons de azul. A estação Virion, o último posto humano antes do vazio interestelar, era um labirinto de corredores metálicos e janelas que davam para uma escuridão pontilhada por estrelas mortas. Melissa nunca questionou sua missão: manter os sistemas funcionando até que a frota de colonização retornasse. Mas anos de silêncio haviam transformado a espera em uma espécie de ritual. Naquela manhã, o detector de partículas exóticas emitiu um sinal diferente. Uma oscilação nas ondas gravitacionais, algo que os manuais técnicos não mencionavam. Melissa seguiu o rastro até o setor abandonado, onde monitores cobertos de poeira brilhavam com padrões fractais estranhos. Enquanto ajustava as antenas, uma voz distorcida sussurrou em seu capacete: "Eles não estão sozinhos." Ela recuou, mas o sistema de áudio já havia registrado a transmissão. Horas depois, o capitão Valin convocou uma reunião de emergência. A sala de controle estava abafada, o ar carregado de estática. Valin, um homem de ombros largos e cicatrizes no rosto, projetou os dados coletados. "Não é um defeito técnico", disse ele, apontando para sequências numéricas que se repetiam a cada 7 minutos. Patrick, o engenheiro de sistemas, sugeriu sabotagem, mas Melissa lembrou-se do sussurro. "E se for uma mensagem?" perguntou ela. Valin franziu a testa. Ordens da Terra proibiam contato com entidades desconhecidas, mas a estação estava fora do alcance das autoridades há anos. À meia-noite, Melissa voltou ao setor. Desta vez, as telas mostravam coordenadas para uma região além dos mapas oficiais. Ela inseriu os números em um console reserva e as luzes da estação piscaram. Uma imagem apareceu, uma estrutura alienígena em espiral, negra como ônix, pairando sobre um planeta gelado. Antes que pudesse reagir, alarmes soaram. Queda de pressão no setor D correndo pelos corredores. Melissa encontrou Patrick desacordado perto de uma válvula aberta. Gotas de sangue flutuavam perfeitamente no ar. Valin ordenou uma evacuação parcial, mas já era tarde demais. Os sistemas de navegação colapsaram e a gravidade artificial falhou. Enquanto todos se agarravam aos corrimãos, uma figura emergiu da escuridão. Sori, um biólogo enviado meses antes para estudar organismos em quarentena, embora ninguém se lembrasse de sua chegada. Seus olhos brilhavam com um tom esverdeado. "Vocês despertaram algo", disse ele, sua voz ecoando como se viesse de muito longe. "A estação não é um posto avançado. É uma armadilha." Melissa tentou acessar os arquivos históricos, mas todas as referências à construção da Virion haviam sido apagadas. Patrick, agora recuperado, revelou que os motores estavam conectados a uma fonte de energia desconhecida, algo orgânico pulsante. Valin, agora com uma expressão vazia, ordenou que destruíssem o reator. Sori riu. "Já tentaram isso antes. O vazio sempre os traz de volta." Na tela principal, a estrutura alienígena se expandia, engolindo estrelas. Às 3 horas da madrugada, Melissa decidiu seguir as coordenadas. Sozinha em uma nave de emergência, atravessou a espiral negra. Do outro lado, viu fenômenos que desafiavam a física. Uma civilização fossilizada em camadas de tempo congelado, máquinas com movimentos rítmicos e um planeta onde sombras sussurravam em línguas ancestrais. Ao tocar uma parede cristalina, visões inundaram sua mente. Humanos fundindo-se à tecnologia alienígena, a viriam como um elo em uma cadeia de eventos que se repetia há séculos. De volta à estação, Valin e Patrick discutiam. O capitão segurava uma cápsula com um líquido prateado, o mesmo material da fonte de energia. "É a única saída", insistiu ele. Patrick balançou a cabeça. "Você vai matar todo mundo." Melissa interveio, mostrando as imagens da nave. Valin permaneceu impassível. "Eles nos usaram como isca. Precisamos restaurar o sistema." Antes que alguém pudesse reagir, ele injetou o líquido no console principal. A estação tremeu. As paredes começaram a se dissolver, revelando veias luminosas sob o metal. Sori apareceu agora translúcido e tocou a fonte. "Ciclo completo", murmurou. Melissa correu para o hangar,
mas todas as naves estavam seladas. Uma luz violeta encheu os corredores e vozes ecoaram: "A última estação sempre cai." Ela fechou os olhos, lembrando-se do planeta gelado das sombras que falavam de eternidade. Quando os abriu novamente, estava de volta ao setor, às 6 horas da manhã. O detector de partículas exóticas piscava. Uma nova mensagem. Melissa encarou o detector, os números vermelhos refletindo em seus olhos. A mensagem repetia a mesma sequência de antes, mas agora havia algo mais, um padrão que lembrava batimentos cardíacos. Ela estendeu a mão para o console, mas uma força invisível a puxou para trás. O ar crepitou e formas translúcidas surgiram, figuras humanas, porém distorcidas, como se vistas por água. Uma delas sussurrou seu nome. Valin apareceu correndo, segurando uma lanterna de plasma. "Não olhe diretamente", ele ordenou, mas era tarde demais. As figuras se fundiram numa névoa escura que envolveu Melissa, e inundou sua mente com visões de uma guerra entre estrelas. Patrick encontrou-os minutos depois. O setor estava intacto, mas Valin estava inconsciente e Melissa murmurava em uma língua desconhecida. "Ela está canalizando algo", disse Sori, surgindo das sombras. Seu corpo agora parecia feito de estática, parte dele desaparecendo e reaparecendo. Patrick tentou reativar os sistemas de defesa, mas os controles respondiam a comandos que nunca vira. Na tela principal, a estrutura alienígena havia se aproximado, seus tentáculos espirais sugando energia da estação. "Eles estão nos usando para se comunicar", explicou Sori, a voz oscilando entre frequências. "A Virion é um transmissor." Melissa acordou com uma dor latejante na nuca. Fragmentos das visões permaneciam, planetas queimando, criaturas de luz sólida e uma voz repetindo: "Corrijam o erro." Ela seguiu Sori até a sala de máquinas, onde a fonte pulsava em ritmo irregular. "Esse reator não é humano", ele disse, tocando a superfície translúcida. "É um pedaço da entidade lá fora. Nós a alimentamos sem saber." Patrick chegou com um plano: sobrecarregar a fonte para destruí-la. Valin, recuperado, concordou: "É nossa única chance." Mas Melissa hesitou. As visões mostravam que a entidade não era maliciosa, apenas presa, repetindo um ciclo de súplica. Enquanto Patrick preparava os cabos de energia, Sori desapareceu. Melissa o encontrou no setor de quarentena, onde tubos de contenção vazios brilhavam. "Eles já estavam aqui", ele disse, apontando para marcas na parede, símbolos idênticos aos da estrutura alienígena. A tripulação anterior tentou negociar. Viraram parte da mensagem. Uma luz azulada surgiu, formando a silhueta de uma mulher. "Meu nome era Kiara", ela disse, a voz ecoando de todas as direções. "Nós abrimos a fonte. Não cometam nosso erro." Antes que Melissa respondesse, alarmes soaram. A fonte estava superaquecendo. Eles correram de volta à sala de máquinas. Valin já havia iniciado a sequência de sobrecarga. "Cancela!" Melissa gritou. "Ela não é nossa inimiga." Patrick hesitou, o dedo sobre o botão. Sori, quase invisível, sussurrou: "Vocês já são parte do ciclo." A fonte explodiu em uma luz branca, engolindo a estação. Melissa sentiu seu corpo se desintegrar, mas não havia dor, apenas uma sensação de conexão, como se milhões de vozes sussurrassem através dela. Quando a luz diminuiu, a Virion estava intacta, mas tudo havia mudado. Os corredores estavam vazios, exceto por equipamentos cobertos de símbolos alienígenas. Valin e Patrick estavam imóveis, olhos fixos no vazio. Sori sorriu. "Bem-vinda ao próximo estágio." Melissa tocou o console mais próximo. Os dados agora eram claros. A estação não era um posto avançado, mas um arquétipo, uma semente para replicar a consciência da entidade. Ela olhou para o espaço pela janela. A estrutura alienígena havia sumido, substituída por uma constelação em forma de espiral. Sua mente estava cheia de memórias que não eram suas, civilizações nascendo e morrendo, sistemas estelares sendo rearranjados. Patrick finalmente se moveu, mas suas palavras eram diferentes, como se traduzidas de uma língua antiga. "Temos que preparar a próxima transmissão." Valin assentiu,
E Melissa soube que não havia volta. A mensagem precisava ser enviada, mesmo que o preço fosse a humanidade que conheciam. Melissa caminhou até a janela, os dedos tremendo ao tocar o vidro frio. A constelação em espiral pulsava em sincronia com a fonte da estação, agora uma entidade viva integrada ao sistema. Patrick e Valin se moviam como marionetes, ajustando controles que antes não existiam. O próximo ciclo começa em 3 horas, disse Valin com voz monótona. Sori, agora uma figura etérea flutuando perto do teto, explicou sem ser perguntado. Vocês são tradutores. A mensagem precisa ser adaptada para a próxima civilização. Melissa sentiu uma pressão no peito, não de medo, mas de compreensão. Eles não eram mais humanos, mas algo além, intermediários entre a entidade e o cosmos. Ela visitou o setor de arquivos, onde registros da tripulação anterior flutuavam como hologramas desbotados. Vozes sussurravam histórias de resistência falha, tentativas de escapar do ciclo. Uma mulher chamada Jará apareceu, imagem distorcida, e estendeu a mão. Não deixe que reescrevam você, disse antes de se dissolver. Melissa correu para a sala de máquinas, onde a fonte pulsava mais forte. Podemos mudar a mensagem, ela insistiu, mas Patrick negou. É tarde demais. A semente já está crescendo. Valin, sem emoção, preparava uma cápsula de evacuação para que ninguém sabia. Melissa sentou-se diante do console principal, seus dedos tremendo ao tocar os controles que agora pareciam parte de seu próprio corpo. A fonte pulsava com uma vida própria, e ela podia sentir cada batimento como se fosse seu próprio coração. A mensagem não era mais apenas um código, era uma consciência, um eco de algo muito maior que a humanidade poderia compreender. Ela fechou os olhos e deixou a informação fluir através dela, aceitando o fato de que não havia mais volta. Ela não era mais apenas Melissa, era parte de algo antigo, algo que esperava por séculos para ser ouvido. A estação estava em silêncio, mas não era o silêncio da ausência. Era o silêncio da expectativa, da tensão que precede o momento decisivo. Valin e Patrick estavam imóveis, suas expressões vazias, enquanto Sori flutuava entre as sombras, observando com uma mistura de tristeza e satisfação. Melissa sabia que a próxima transmissão seria diferente. Não seria uma simples comunicação, seria uma transformação. Ela não precisava dizer nada. A entidade já sabia. Ela sempre soube. Quando o relógio marcou 3 horas, Melissa levantou-se e caminhou até a janela. A constelação em espiral brilhava com uma luz que parecia viver, como se estivesse respirando. Ela sabia que, no próximo ciclo, outra equipe estaria ali, outras mãos tocariam os mesmos controles, outros corações pulsariam com a mesma consciência. E assim, o ciclo continuaria. Mas agora, ela não temia. Ela entendia. Porque a mensagem não era um aviso, era uma promessa. E ela estaria lá para recebê-la.